Mateus, lá em frente. Graças e paz, irmãos. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Também estou feliz com Jesus. Quando o pastor pediu para eu trazer a palavra nessa noite, ele pediu para, já que eu fosse editar o vídeo, né, eu já trouxesse alguma mensagem com base naquilo que eles disseram no vídeo, né? Por mais que eu não seja um missionário, mas eu creio que eu vou conseguir passar para os irmãos aquilo que o Senhor falou comigo através do testemunho desses irmãos. Amém? Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Efésios capítulo 5, no verso 14. Amém? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, obrigado, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Gostaria de orar com os irmãos. Se você puder fechar os seus olhos, colocar o seu coração naquilo que nós acabamos de ler. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e, Senhor, nós somos seres limitados. Por isso, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser por inteiro jamais será poderoso o suficiente para entender e compreender aquilo que a Tua palavra diz. Mas o Teu Espírito que habita em cada um de nós, Senhor, torna essa palavra como uma flecha, Senhor, que atinge os nossos corações, como uma espada que nos fere, moldando e transformando o nosso caráter, Senhor. Pai, por isso nós te pedimos para que o Senhor fale conosco e nos transforme nessa noite através da Tua palavra, Senhor, pois somente a Tua palavra é eficaz para ferir o homem e para transformar o homem em um odre novo, em um vaso novo, Senhor, para ser receptáculo daquilo que a Tua palavra tem a nos dar nessa noite. Por isso nós nos colocamos como terra fértil, Senhor, para que o Senhor plante a semente do Evangelho em nossos corações nessa noite, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós começarmos, eu gostaria de passar um rápido vídeo, pedir para o Celso estar colocando aí para a gente, de uma reportagem que o Eduardo compartilhou comigo essa semana, e eu acho que ela tem muito a ver com aquilo que nós vamos dizer hoje. Amém? Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Youssef Nadarkhani foi preso em 2009 porque não quis que os filhos estudassem o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois, já pastor evangélico, fundou uma pequena comunidade cristã na cidade de Rasht, a noroeste de Teherã. Nadarkhani foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e recebeu a sentença máxima: morte por enforcamento. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Segundo o Centro Americano de Lei e Justiça, uma organização que defende a liberdade religiosa nos Estados Unidos e acompanha o caso de Youssef, a sentença foi confirmada pelo governo iraniano e a ordem de execução foi dada. Jordan Sekulow, diretor do centro, vem divulgando num programa de rádio a perseguição contra Nadarkhani. Nós não sabemos se ele ainda está vivo nesse momento, diz Sekulow. A ordem de execução não é divulgada publicamente. A única coisa que pode salvar Nadarkhani, ele diz, é a pressão internacional, principalmente de países como o Brasil, que tem boas relações diplomáticas com o Irã. Amém. Irmãos, esse pastor, nós vemos aí no vídeo, que foi condenado por abandonar a fé islâmica, né? Lá no Irã, eles têm uma... Porque assim, o Alcorão, ele não é somente um livro sagrado.
os muçulmanos eles não fazem divisão entre o trabalho, a igreja e o Estado. Para eles, tudo é uma coisa só. Para eles, o reino de Deus ele está tanto no Estado, tanto no trabalho, na minha casa, na minha mesquita. O reino de Deus está em tudo. Por isso que eles seguem as leis do Alcorão até mesmo no Estado. Porque para os muçulmanos, a lei de Deus também vale para todo o Estado, para toda a sociedade civil. Então, você se dizer cristão, automaticamente você está dizendo que você é um idólatra, porque na visão dos muçulmanos, Jesus é um profeta, assim como Mohammed. Mohammed, você não pode adorar a Mohammed, por isso que eles tampam o rosto de Mohammed, porque para impedir a adoração a Mohammed. Assim é com Jesus, com Moisés ou com qualquer outro que eles consideram um profeta. Você não pode adorar, você pode adorar somente a Deus, e isso para eles é uma idolatria e é um pecado grave, punível de morte. Então, por isso que esse homem foi condenado à morte, porque é um crime você ser cristão. E a gente vê, né, nessa reportagem uma coisa que é muito interessante, que na vida desse homem, a gente vê que na reportagem, tudo que eles pontuaram, tanto sobre a vida pessoal dele, quanto a vida como pastor, foi sobre Cristo. A gente percebe que os únicos detalhes que não foram sobre Cristo é o fato dele ser casado e ter 2 filhos. De resto, tudo que falou da vida dele tem a ver com Cristo, tem a ver com a igreja. E isso foi algo que me chamou muita atenção, porque assim como nós aprendemos ontem aqui na vigília e no culto dos homens também, a nossa vida ela precisa resplandecer a Cristo, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver a Cristo. E é interessante que, por mais que a reportagem seja curta, quando eles fazem uma breve biografia de 20 segundos da vida de Youssef, eles pontuam sempre coisas envolvidas com Cristo. O quão ele foi servo o suficiente para abrir uma igreja numa cidade que é proibido ter igreja, o quão ele foi ousado para ensinar os seus filhos a não lerem o Alcorão, e a sua esposa o apoiando também foi presa. Ela não foi condenada à morte, mas à prisão perpétua, né? Mas Youssef foi condenado à morte. E ele não foi morto. Ele não foi morto porque aquele rapaz que apareceu, ele começou a pedir para todos os países vizinhos e todos os países, Estados Unidos, Brasil, eles fazerem meio que um baixo-assinado para intervir no caso dele, alegando intolerância religiosa. E o Estado do Irã, então, decidiu abolir a pena de morte dele. Ele ficou preso por algum tempo, depois ele foi solto, né? Então, ele não foi morto. Mas a gente viu que uma coisa é muito impressionante, que Youssef ele estava disposto a morrer por aquilo que ele acredita. Youssef estava disposto a permitir com que sua esposa fosse presa e os seus filhos, só Deus sabe o que aconteceria com eles. Mas Youssef, mesmo assim, ele não olhou para sua família, ele não olhou para sua esposa. Youssef, ele olhou para Cristo. Youssef, ele olhou para aquilo que foi colocado diante dele e tomou uma decisão, que é o que nós acabamos de ler em Efésios 5,14, de se levantar para que Cristo resplandeça. Sabe, é muito difícil, principalmente nós como homens, sacrificarmos a vida das nossas esposas e dos nossos filhos só para seguir a nossa fé. Porque Youssef, ou ele deixava que o Estado levassem os seus filhos, prendessem a sua esposa e matassem ele, porque ele seria morto, então ele não saberia o que seria depois. Mas Youssef, ele nem mesmo pensou nisso. Ele falou, não importa, se eles querem que eu diga que eu não vou confessar a Cristo, eu não vou fazer, mesmo que necessário seja eu perder os meus filhos, perder a minha esposa, perder a minha vida, eu não vou voltar atrás. E isso tem muito a ver com aquilo que Jesus disse, que muitas das vezes você vindo para o Evangelho, você pode perder os seus pais, você pode perder a sua esposa, você pode perder os seus filhos, você pode perder tudo, só pelo fato de carregar uma cruz. Porque carregar uma cruz é carregar um instrumento que será usado para o seu assassinato. É deixar tudo aquilo que te prende nessa vida para poder viver uma vida renunciando a si mesmo e a tudo que você possui. E eu muitas vezes me perguntei a mim mesmo,
sabe? Quando eu olho os testemunhos como dos irmãos que nós vimos, ou notícias como essa, ou coisas que nós vemos em nosso dia a dia, sobre o que falta em mim para que eu pregue o evangelho. O que falta em mim para que eu saia da minha casa com um único objetivo, de poder espalhar a mensagem de Cristo ao máximo de pessoas que eu conseguir. Mas isso não é algo que incomoda o meu coração. Eu comecei a perceber que quando eu vi notícias como essas, ou quando eu estava editando o vídeo dos irmãos, o meu coração dificilmente ardia, como os irmãos relataram, quando eu saía da minha casa com o intuito de pregar o evangelho. Eu saía da minha casa com o intuito de trabalhar para mostrar a glória de Deus, ou, enfim, eu vivia a minha vida normal. Em nenhum momento do meu dia, às vezes sim, a gente chegava ali num assunto, né, de Jesus, às vezes as pessoas questionam a gente sobre algumas coisas específicas e a gente conversa sobre isso, mas a atitude ativa de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, essa era algo que não circulava em torno dos desejos do meu coração. E eu comecei a perceber o quão longe eu estava disso, o quão longe estava o meu coração, a minha vontade, o meu desejo em pregar o evangelho. Sabe, muitas das vezes nós temos facilidade de falar na célula, de falar no culto, de conversar sobre esses assuntos com irmãos, ou até mesmo pessoas que não são nossos irmãos, mas há, de fato, a vontade em nossos corações, em nossos seres, de pregar o evangelho. Assim como a necessidade que nós temos de comer quando o nosso corpo pede por alimento, assim é essa vontade quando nós mesmos, o nosso espírito clama para que o evangelho seja pregado. Sabe, isso é algo que não acontecia comigo, isso é algo que não estava em mim. E eu me perguntei muito, quantas oportunidades eu perco durante o meu dia por pregar o evangelho? Quantas pessoas passam por mim que vão embora sem ao mesmo ouvir uma simples e breve mensagem? Quantas pessoas passam durante nossos dias? Aqui tem, sei lá, umas 35 pessoas. Imagine todos nós que estamos aqui, quantas pessoas nós nos deparamos ao decorrer da nossa semana até nós chegarmos aqui no culto de domingo. Quantas pessoas nós conversamos, quantas pessoas nós temos conversas durante a nossa semana e quantas oportunidades nós perdemos por pregar um evangelho. Veja, eu não estou dizendo que você tem que pegar, sentar a pessoa e começar de Gênesis e ir até Apocalipse pregando o evangelho para essa pessoa. Mas uma simples mensagem, uma simples boa notícia, que é o evangelho, que é Cristo está vivo. E se Cristo está vivo, Ele pode hoje te perdoar dos seus pecados. Se Cristo está vivo, Ele pode hoje te salvar da sua condição. Sabe, é uma mensagem que não dura nem 2 segundos. São 2 frases, 2 orações que não duram nem mesmo 5 segundos. E nós não fazemos, eu não faço. E isso começou a me incomodar, eu comecei a perceber o quão longe eu estou do desejo de pregar o evangelho. Eu me lembro da história dos moravianos. Eu já contei algumas vezes aqui a história deles, né? Mas o desejo tão intenso que eles tinham por espalhar a mensagem, por espalhar a palavra de Deus, eles estavam dispostos a perderem e abandonarem as suas vidas. Assim como eu contei aqui da outra vez sobre aqueles 2 jovens moravianos que se venderam como escravos, só para pregar o evangelho a escravos, porque eles viam que o evangelho não alcançava eles. E quando o senhor dos escravos era cristão, ele pregava um evangelho, mas muito voltado para aquilo que ele tinha necessidade, sobre os escravos obedecerem aos seus senhores, ou seja, eles manipulavam a palavra de Deus para poder fazer com que os escravos fossem mais obedientes. Então os moravianos, eles se revoltam, eles falam, não, eles precisam conhecer o verdadeiro evangelho. Então 2 jovens moravianos se vendem como escravos, e a história conta que eles sobem num barco e todo o povo da Morávia vai se despedir deles, e eles contam que eles sabiam e tinham certeza que eles nunca mais veriam aqueles jovens novamente. Porque imagina, você naquela época não tinha internet, não tinha nada, tudo que você fazia era andando de barco. Eles iriam para uma cidade, para um país totalmente novo, para uma realidade totalmente nova, se vender como escravos.
Eles nunca mais veriam os familiares, eles nunca mais veriam os amigos, eles nunca mais veriam a ninguém. Mas tanto os moravianos quanto aqueles 2 jovens não estavam dando a mínima para isso. Eles não estavam dando a mínima para o que eles iriam sacrificar ao ponto de somente pregar o evangelho. Talvez para salvar uma só vida e depois disso morrer ou ficar preso para sempre, porque o senhor dos escravos não quer que você pregue o evangelho para os outros escravos que trabalham com você. Sabe, esses jovens, eles estavam dispostos a sacrificar muita coisa. E nós, muitas das vezes, não estamos dispostos a sacrificar 2 segundos dos nossos dias para espalhar uma mensagem simples, uma boa notícia, que é Cristo vive. A motivação que ardia no coração deles, que ardia no coração de Yosef, que ardia no coração desses irmãos que nós acabamos de ver aqui, era o que eu me perguntava. O que era essa motivação? O que era a motivação que havia no coração de Jeremias, quando ele diz lá em Jeremias 20, versículo 9, que era como um fogo cerrado em seu peito, que ele não podia conter quando ele desistiu de pregar sobre o Senhor. Ele falou: Senhor, o seu povo não é obediente, eles zombam de mim, eles zombam da mensagem que eu falo. E Jeremias disse: quer saber, eu vou desistir de pregar, eu vou desistir de falar a respeito do Senhor. Mas Jeremias disse que isso era impossível, porque ele conta que é como um fogo cerrado em seu peito, cerrado em seus ossos, e ele não podia conter. Nós vemos muitas queimadas aí, por exemplo, o 11 de setembro, levaram vários e vários dias, eu não me lembro quantos foram exatamente, mas mais de 100 dias, para eles poderem controlar o incêndio. Por quê? Porque o fogo, ele é algo tão poderoso, que ele é muito difícil de ser controlado. Mesmo você jogando água, mesmo você vindo com helicópteros. Até hoje Chernobyl está lá coberta porque eles jogavam jatos de areia e nada continha aquela radiação. Então imagina um fogo ardendo em seu coração, te impedindo de desistir de espalhar a mensagem do evangelho. É esse fogo que precisa haver em nossos corações. É esse desejo que precisa haver em nossos corações. Esse mesmo desejo, esse mesmo anseio que havia no coração de Jeremias. Porque Jeremias, como um ser, assim como eu e você, ele queria desistir de pregar a palavra, porque as pessoas zombavam dele, muito provavelmente como irão zombar de você quando você começar a pregar o evangelho, como muito provavelmente as pessoas vão te desprezar no seu emprego, na sua família, num supermercado, em qualquer lugar que você for ir pregar o evangelho, você vai ser desprezado, como Jeremias foi, e você vai falar: quer saber, eu estou cansado, eu não vou mais pregar, eu vou só pregar na igreja, porque aqui eu posso falar o que eu quiser e todo mundo vai dizer amém. Mas, quando nós nos deparamos com uma dura realidade, Jeremias vai dizer que é impossível, porque é como um fogo que arde em seu coração, e ele não pode conter. Eu oro para que nessa noite o Senhor coloque esse mesmo fogo em nossos corações, que seja algo que nós não possamos conter em nosso dia a dia. Quando nós nos depararmos com uma pessoa, nós vamos dizer: escuta, eu posso te dar uma boa notícia hoje? A pessoa vai falar: é óbvio, todo mundo quer ouvir uma boa notícia, certo? Então você diz: a boa notícia é que Cristo vive. Só isso, irmão. É só isso. Deus me disse claramente: é só isso que você precisa falar. Por que você não está falando? Eu falei: Deus, realmente, é algo tão simples, por que eu não estou dizendo isso? Por que eu não estou falando? Por que eu vivo a minha semana inteira trabalhando normalmente, falando com os meus clientes, conversando com as pessoas do meu trabalho sobre assuntos variados, mas são 2 segundos. Assim como nós damos um bom dia, nós podemos dizer: bom dia, posso te dar uma boa notícia? Jesus Cristo vive, cara. Nós temos essa capacidade, nós temos essa possibilidade. Mas sobre os moravianos, o mais incrível é que o que aconteceu com eles, que levou eles a espalhar essa mensagem, foi algo que acontece com nós todos os meses. Os moravianos, a história conta que aquilo que gerou o desejo deles por pregar aconteceu num culto de ceia. Quando o conde de Zinzendorf, que era um jurista, ele pegou esses moravianos, que era um povo
que vivia na Morávia, que foi foragido devido a uma guerra que estava acontecendo lá, e trouxe para morar, havia moravianos calvinistas, havia moravianos anabatistas, haviam moravianos haviam moravianos luteranos e haviam moravianos anglicanos. Então as doutrinas teológicas eram muito diferentes. Então aquilo começou a criar um certo contrito entre os moravianos. Então, o conde de Zinzendorf, como ele era um jurista, ele tinha facilidade em poder sentar as pessoas e controlar aquele debate. Ele falou: olha, veja, irmãos, vamos deixar de lado as nossas diferenças teológicas e vamos focar somente naquilo que é o que nos une, que é Cristo. E por incrível que pareça, os irmãos aceitaram. Os irmãos falaram: tá bom, eu como calvinista vou entender que o meu irmão anabatista quer batizar as pessoas de novo, que ele diz que o batismo que eles tiveram na igreja católica não vale. Para mim vale, para eles não vale, mas tudo bem, não vamos conversar sobre isso, não vamos conversar sobre tal coisa, tudo bem, vamos todo mundo focar somente no que é essencial. E todos eles concordaram, eles não começaram mais a discutir sobre as diferenças teológicas. Então eles foram para um culto de ceia, e naquele culto de ceia eles entenderam uma simples mensagem: Cristo vive, o amor de Deus ainda permanece sobre aqueles que Deus quer derramar o seu amor. Então eles ficaram tão cheios dessa mensagem que eles se deitaram no chão com os rostos no chão, e eles só levantaram depois de... na verdade, eles ficaram dessa forma, e então eles começaram a orar. Então o conde de Zinzendorf, ele não permitiu com que aquela oração cessasse. Então os moravianos eles trocavam em turnos de 8 em 8 horas, e eles criaram uma torre de oração. Ou seja, aquele culto ele demorou 100 anos para terminar. Eles ficaram durante 100 anos orando todos os dias, 24/7. Eles ficaram orando durante 100 anos, simplesmente por causa de uma simples mensagem, irmãos: Jesus Cristo vive. Eles manteram essa corrente de oração durante 100 anos. Um moraviano ficava lá orando durante 8 horas, aí chegava mais um moraviano e se reunia com esse irmão, aí esse irmão terminava a sua oração e saía, aí chegava mais um, ou seja, não posso dizer que eram turnos, né, porque eles não batiam cartão, eles faziam porque eles sentiam essa necessidade. Então chegava um, aí outro irmão via que, enfim, terminei a minha oração, não tenho mais nada a dizer, vou sair, porque sempre tinha alguém ali, e aquela torre de oração permaneceu ali durante 100 anos. Nós podemos também ver como a mulher samaritana, como o pastor disse ontem, que depois de ouvir da boca de Jesus que ele era o Messias, ela foi com um anseio ardendo em seu coração, como Jeremias, por espalhar a mensagem de que ela tinha encontrado o Messias. Então ela espalha aquela mensagem por toda aquela cidade, e aquelas pessoas vão para ouvir e conhecer a Cristo. E eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 4, verso do 39 ao 42. Olha só que interessante. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Ou seja, veja o que uma pessoa que se deparou com uma boa nova, com uma boa notícia e espalhou essa notícia foi capaz de fazer. Foi capaz de gerar. Jesus disse para que os discípulos permanecessem juntos até que o Espírito desceu sobre todos. E quando isso aconteceu, Pedro se levanta e prega uma mensagem que converte 3.000 almas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele testifica que nós somos os teus filhos. E a boa notícia é que um Deus que tinha direito por nos consumir pelos pecados e pelas ofensas que cometemos a Ele todos os dias, escolheu e decidiu nos amar.
E mesmo enviando o seu Filho como propiciação dos nossos pecados, enviou ainda o seu próprio Espírito, para que hoje nós pudéssemos ter a certeza e a convicção de que somos os teus filhos. Veja, irmão, se coloque no lugar deles. Como serão as coisas sem Jesus aqui? O que iremos dizer, o que iremos ensinar? Não chegamos nem aos pés de Jesus. Nós não somos mestres. Nós não temos essa capacidade. Então o Espírito vem e todos ficam cheios. João 14, 26 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o enviará em meu nome, em que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Mateus 10, 19 e 20. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Irmãos, sabe, nós precisamos parar de dar desculpas sobre eu não sei falar, eu não sei pregar. Às vezes nós pedimos para irmãos darem uma simples lição na célula e os irmãos dizem não. Por quê? Porque nós recebemos essa proposta, olhamos para nós mesmos e falar: eu não tenho jamais a condição de ler um texto e ensinar para os irmãos aquilo que o texto está lendo. De fato, meu irmão, você não tem, eu não tenho, o pastor não tem, do dia não tem, ninguém tem. Mas o Espírito Santo que há em você tem. Então, irmão, nós precisamos parar de olhar para a nossa capacidade, porque olha só, a nossa capacidade é totalmente depravada, a nossa capacidade é totalmente caída. Você, eu, ninguém tem capacidade de ensinar as Escrituras. Nós só temos essa capacidade porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Veja o que Jesus diz: pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Por que Deus faz isso? Primeiro, porque Ele sabe que nós jamais teremos a capacidade de falar ou de ensinar em nome do Senhor sem que seja pelo Espírito. Paulo diz que aquele que diz Senhor Deus só pode dizer Senhor Deus por intermédio do Espírito, pois ninguém pode clamar a Deus se não for por intermédio do Espírito. Sabe, irmãos, tem um missionário, né, eu já citei ele aqui algumas vezes, que é o Luca Martini. O Luca Martini, ele é muito doidão, né? Ele tem uma maneira muito particular dele de pregar o Evangelho. E muitas das vezes ele vai pregando. Hoje ele está morando na Itália, né? Mas ele já foi na Angola, já foi em diversos países pregar. E lá na Itália, o tráfico de drogas, né, ele acontece muito naturalmente na cidade. E o Luca, ele até o modo de andar dele é engraçado. Aí ele diz que às vezes ele está andando no centro para pregar o Evangelho, né? Aí ele fala que os traficantes vêm oferecer droga para ele pelo estilão que ele anda, assim, né? Porque parece que ele é doido, parece que ele é drogado. Aí ele já pega esse traficante e já começa a pregar o Evangelho para ele. Mas o Luca, ele conta uma experiência que é muito, muito legal, né? Ele diz que ele sempre teve vontade de ir lá em Israel conhecer o túmulo de Jesus, né? Para ver lá. Ele não está mais aqui, ele queria tirar uma selfie lá, né? Ele falou: cara, desde criança eu sempre tive essa vontade. Aí ele fala que guardou dinheiro durante muitos anos, então ele conseguiu pegar essa grana e foi para Israel. Aí ele chegou lá em Israel na sexta-feira. Aí sábado tinha o Shabá, né? Aí eles ficaram sábado e o pai dele falou: vamos no domingo e tal. Eu acho que no domingo vai ser melhor, assim, não sei o quê. Ele falou: tá, tudo bem, vamos. Aí eles foram no domingo lá e ele chegou lá e estava fechado. Não tinha como ir lá visitar. Aí ele conta que ele ficou muito decepcionado. Ele falou: poxa, eu guardei tanto dinheiro e eu não vou conseguir voltar aqui de novo, só para vir aqui tirar essa selfie. Aí ele conta que ele sentiu de Deus assim, por que você está triste? Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo não está mais naquele sepulcro. Aí o Luca disse que quando ele caiu nessa realidade, ele falou: cara, realmente, Jesus Cristo vive. Essa mesma realidade que aconteceu com os moravianos aconteceu com o Luca. E ele disse que ele saiu correndo, descendo a rua que leva até chegar lá na onde fica o sepulcro, né? Aí ele desceu correndo, aí ele encontrou 2 jovens muçulmanos e um deles estava de muleta. Aí ele chega assim ofegante e fala para aqueles muçulmanos: eu preciso falar para vocês algo que eu literalmente acabei de ouvir ali atrás.
Aí eles perguntam o que era. Ele falou: Jesus Cristo vive. E então aqueles jovens muçulmanos ficam tipo assim: nossa, que cara meio doido, né? Aí ele fala: cara, se Jesus Cristo vive, eu posso orar por vocês agora em nome de Jesus. Aí ele ora por aquele jovem que estava de muleta em nome de Jesus, e aquele jovem de muleta é curado. Então ele pega a muleta daquele jovem e ele fala: ó, se Jesus Cristo vive, e uma oração em nome de Jesus que está vivo é capaz de te curar, hoje você é capaz de espalhar essa mesma mensagem. E ele diz que aqueles 2 jovens saíram felizes da vida, contentes, porque eles queriam chegar em casa e mostrar para os seus pais que Jesus Cristo curou a sua perna. Sabe, irmãos, uma simples mensagem de 2 segundos, como nós já dizemos aqui, é capaz de gerar um testemunho gigante na vida das pessoas. Nós precisamos olhar para essa simples frase, Jesus Cristo vive, e mudar a maneira como oramos, mudar a maneira como cantamos, mudar a maneira como iremos para o nosso trabalho. Porque se Jesus Cristo vive, eu posso orar pela sua vida no nome desse Jesus que está vivo. Se Jesus Cristo vive, eu posso cantar louvores a um Deus que está vivo. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que precisa de 30 minutos para ser dita, mas somente 2 segundos pode transformar a vida minha, sua e da pessoa que você pode contar amanhã. Mas por que Paulo me manda despertar? Como nós lemos, ele diz: desperta, ó tu que dormes. Se Paulo está me mandando despertar, Paulo logo tem que ser um exemplo, certo? Porque Paulo está me dando uma ordem. Ele falou: ó, desperta, que você está dormindo. Eu falo: beleza, então se Paulo está mandando despertar, Paulo que tem que ser um exemplo. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 20 em diante. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, porque os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo faz isso por quê? Por causa do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder dessa boa notícia. Esse é o poder dessa simples frase, que possui algo tão grande dentro de somente 2 palavras: Jesus Cristo vive. 3, né? Jesus Cristo vive. Como nós já dizemos aqui várias vezes, né? É sobre um mendigo contando a outro aonde tem pão. A boa nova, essa notícia, ela é tão intensa que move os corações a fazerem qualquer coisa para que as pessoas conheçam a verdade. Sabe, muitas das vezes, eu acredito que você já deve ter visto testemunhas de Jeová andando pelas ruas de Taubaté, mormons andando pelas ruas de Taubaté. Sabe, irmãos, eles saem de suas casas com um desejo muito forte em seu coração em espalhar uma mentira. Eles trabalham as suas vidas inteiras, escrevem livros, dão livros de graça para espalhar uma mentira. E a igreja, que tem a mensagem da verdade, se reúne em um espaço reservado e mantém a verdade ali, somente para nós. Quantas das vezes nós estamos aqui com as portas abertas, mas estamos aqui pregando uma mensagem, irmãos, para irmãos que já conhecem a verdade. Nós estamos aqui falando sobre uma verdade que eu e você vivemos todos os dias. E essas pessoas estão lá fora, dedicando as suas vidas para pregar uma mentira. Você e eu
temos a verdade mediante a palavra de Deus. E nós não nos esforçamos como essas pessoas se esforçam para espalhar a mensagem da verdade. Mas permitimos que a mentira seja pregada de porta em porta, ao invés do evangelho verdadeiro, ao invés dessa simples mensagem, Jesus Cristo vive. Os mormons, eles dizem, podemos dizer palavras de Jesus para você, ensinar para você sobre a respeito de Jesus Cristo. Nós somos da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, e cremos na mensagem de Jesus. E elas abrem o livro dos mormons e começam a dizer aquilo que Joseph Smith escreveu, não aquilo que nós chamamos como inspirado por Deus, como escritura sagrada. Sabe, viver para isso não significa viver como um monge numa floresta, se alimentando de coelhos. Não significa viver uma vida como um piedoso, se vestir de pano de saco, raspar a cabeça e sair na rua pregando, como João Batista. A mensagem do Evangelho, como eu disse, ela é uma mensagem que pode ser pregada a toda e qualquer pessoa, em todo e qualquer momento dos nossos dias. Mas o Evangelho, ele transforma a nossa cosmovisão, de modo que a nossa perspectiva de tomar decisões é outra. Por isso Jesus disse ao jovem rico, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Jesus não queria que ele fosse miserável, mas que ele entendesse que a única coisa que carregássemos em nossos ombros é a nossa sentença de morte. Eu não vivo mais, eu morri, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé no Filho de Deus. Vamos lá, alguém? Tem alguém comigo aí? Irmãos, a mensagem do Evangelho não é dê tudo que você tem aos pobres. A mensagem do Evangelho é venda tudo que você tem e dê aos pobres, porque você não precisa mais de tudo que você tem. A única coisa que você precisa é daquele que você irá seguir. Mas para que você siga essa pessoa, ele diz que você tem que tomar a sua cruz e então seguir a ele. Nós não podemos seguir a ele sem tomar a cruz. Como o pastor Sérgio disse aqui uma vez, ele falou que quando a Bíblia coloca algo em ordem, é porque a Bíblia quer que você entenda que essa ordem é necessária. E Jesus diz, venda tudo que você tem, dê aos pobres, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos nos despojar do que nos prende, me despojar de tudo que eu tenho. Se você conheceu Jesus casado, se despoja da sua esposa. Se você conheceu Jesus casado e com filhos, se despoja da sua esposa e dos seus filhos, toma a sua cruz e siga Jesus. Eu não estou falando que você tem que abandonar a sua família, obviamente. O que eu estou falando é que você precisa estar disposto a morrer, porque a sua cruz é a sua sentença de morte. E quando pedirem a sua alma, nada tem valor, porque a única coisa que você vai possuir é a cruz nos seus ombros. E logo tudo vai fazer sentido. Por quê? Tá, você quer me matar agora? Tô a cruz, pode usar ela. Eu já estou carregando ela minha vida inteira justamente por esse motivo. Então esse é o sentido de carregarmos a cruz. Carregar a cruz não é... Jesus não quis dizer que aquilo é algo pesado, que aquilo vai ser uma tarefa difícil, mas Jesus quis mostrar que é uma sentença de morte, é você estar disposto a morrer pela mensagem que você prega. É você estar disposto... Escuta, Volney. Não, Volney é patrão. Escuta, Dudinha, eu ouvi você falando para o funcionário ali que Jesus Cristo vive no seu horário de trabalho. Você não pode fazer isso, cara. Aí o Dudinha chega para aquele cara, vou ficar desse lado. Escuta, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu entendo que essa mensagem precisa ser espalhada. Cara, fala o seguinte, se você fazer isso de novo, eu vou ter que ser obrigado a te dar uma advertência. Eu vou fazer isso de novo. Então, já era. Você não é mais gerente do banco. Aí o Dudinha chega na casa dele. Fala, Marina, perdi o emprego. Como assim? Você tá doido? Eu preguei o evangelho. Aí a Marina vai dar um abraço no Dudinho e falar, vamos lá, alguém. Sabe, irmãos,
o Evangelho ele pede tudo o que nós temos. E muitas das vezes talvez isso não aconteça conosco, né? Mas muitas das vezes o Evangelho vai pedir algo durante o percalço da nossa vida. E se nós estivermos com uma cruz nos ombros, para a pessoa que pedir, nós daremos a cruz para que ela nos mate. Para que ela mate o nosso cargo, para que ela mate tudo aquilo que nós temos. Porque aquilo não é mais nosso. Eu já estou caminhando já para o final. O Evangelho, ele não faz você parar de fazer as coisas, mas ele muda o porquê você faz as coisas. Parafraseando um missionário famoso, ele diz que o Evangelho mata o que me faz morrer e me faz viver em abundância. A causa das decisões na vida de Paulo é o Evangelho, como nós acabamos de ler. Se hoje escrevo, é para que Cristo seja conhecido. Se hoje viajo, é para que Cristo seja conhecido. Se hoje estou preso, é para que Cristo seja conhecido. Se hoje canto na prisão ou faço qualquer outra coisa, é para que Cristo seja conhecido. Paulo, ele dá um motivo claro para todas as atitudes que ele faz, que é Cristo seja conhecido. A causa das nossas vidas precisa ser que Cristo seja conhecido. Assim como nós lemos no texto que nós começamos na mensagem aqui, que levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O motivo de nós levantarmos é para que Cristo resplandeça. Isso não deveria ser uma mensagem, irmãos, que queima somente nos corações dos missionários que nós acabamos de ver, no coração de Jeremias, no coração de Paulo, de João Batista ou do Luca, quando ele contou aquela notícia para aqueles muçulmanos. Mas precisa ser uma mensagem que queima no coração de todos nós que estamos aqui. E eu anotei aqui até, eu falei para dar o exemplo do Celso, né? Celso, eu vou dar o exemplo de você. Irmãos, o Celso, ele era uma pessoa que muitas das vezes ele vinha para o culto e ele não queria participar de nada. Até o momento que Deus chega para o Celso e ele fala, Celso, eu quero te usar. E o Celso, irmãos, ele não falou, Deus, eu não estou afim, deixa eu só lá assistindo o culto mesmo, aí eu posso, ficar tranquilo, eu não preciso me preocupar com servir a igreja. O Celso falou isso? Não, o Celso não falou isso. O Celso respondeu aquilo que Isaías respondeu ao Senhor, ele falou, eis-me aqui. E o Celso ele deu uma EBD, o Celso está dando lição na cela, o Celso está servindo ali no Data Show. E nós vemos esse exemplo na vida de pessoas que estão nessa comunidade, irmãos. O Celso, ele não fazia parte de nada, e de repente ele começou a pregar, ele começou a dar estudo em EBD, ele começou a fazer parte de tudo. Por quê? Porque Deus o chamou e o Celso de prontidão disse, eis-me aqui. Por quê? Porque o Celso entendeu o chamado de Deus. O Celso entendeu que sair da zona de conforto era algo que ele estava disposto a fazer quando Deus o pedisse. Por quê? Porque ele tem uma cruz aqui, ó. Ele largou tudo que ele tem e deu aos pobres. Ele vendeu tudo que ele tem. Como um homem que encontrou um tesouro escondido. Se necessário eu comprar esse terreno só para possuir esse tesouro, tudo bem, eu vendo tudo que eu tenho para comprar esse terreno. Isso precisa ser algo, irmãos, que motiva eu e você. Nós precisamos olhar para a vida de pessoas como o Celso, como os missionários que nós vimos aqui e entender a mensagem, que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que muda a nossa vida, não somente na comunidade local, mas no nosso emprego, na nossa casa. Tenho certeza que se nós perguntarmos para a Raquel e para o Evandro, elas vão dizer, olha, depois que o Celso começou a servir a igreja, ele não serviu somente a igreja, mas ele serve aqui em casa também. Sabe, irmãos, eu já estou caminhando para o final, quer dizer, eu já estou no final, né? E eu gostaria de dizer, de concluir, pontuando algumas coisas. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp, eu, o Eduardo e mais eu, do Eduardo, o Gutim, mais 2 amigos, que a gente às vezes fica conversando sobre alguns temas, né, sobre alguns temas teológicos. A gente fica conversando sobre isso, tipo, alguém levanta uma lebre
Fala, o que vocês acham sobre isso? Aí, eu acho isso. Aí o cara chega, cara, eu não concordo, porque eu acho isso. Daí o cara fala, nossa, realmente, cara, isso aí é verdade. E a gente vai conversando sobre isso, né? Aí a gente estava nesse grupo e uma pergunta foi levantada, né? Que a pergunta era, temos participação na missão de Jesus? E eu gostaria de pontuar aqui, dizendo o que o Eduardo escreveu. Ele primeiro enviou, né, o versículo de Mateus 28, do 18 ao 20, mas eu gostaria de dizer somente aquilo que ele disse. Se os irmãos quiserem ler depois, abrindo aspas para o Eduardo. Para mim, nós não somos o resultado final da obra de Jesus, mas sim parte de um plano da salvação que vai muito além de nós. Eu creio que somos ferramentas ou modos que Deus opera para que todos os eleitos sejam alcançados pela sua palavra, assim como também fomos alcançados por outras pessoas. Veja bem, não convertemos ninguém, o máximo que podemos alcançar são os ouvidos de uma pessoa. Aí o Espírito Santo faz com que ela creia em Jesus. Irmãos, eu fiquei maravilhado quando eu li essa resposta. Aí eu respondi o que ele disse, né? E eu disse assim, eu abraço tudo que o Dudinha falou. A missão de ir por todo mundo pregar o evangelho é da igreja. Então a igreja tem sua parte na obra de Deus, mas somente podemos fazer isso através do Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse, não saiam até que do alto sejam revestidos de poder, porque jamais poderíamos pregar o evangelho para os pecadores sem o Espírito Santo, pois é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, assim como o Dudinha disse, somos ferramentas nas mãos de Deus. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus faz essa pergunta justamente para que o homem se coloque à disposição. Ele poderia enviar anjos para pregar o evangelho, mas ele incumbiu a nós isso, para sermos participantes da obra de Deus. Irmãos, eu acho que está muito claro que pregar o evangelho não é algo somente para os missionários. Nós não precisamos fazer uma vaquinha para enviar, a Lívia para ir pregar o evangelho. Nós precisamos cair na realidade de que pregar o evangelho não é ir para Angola. Pregar o evangelho é dizer Jesus Cristo vive, para quando nós tivermos essa oportunidade. Amém? Irmão, feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós queremos, Deus, que o Senhor faça com que que o Espírito do Senhor que habita em nossos corações tome, Senhor, as nossas vidas de modo que nós não tenhamos controle sobre aquilo que dizemos, que nós não tenhamos controle, Senhor, sobre os momentos oportunos para pregar a mensagem, mas que o Teu Espírito nos conduza a como fazer e ao que dizer. Pois o Senhor mesmo disse que o Espírito é quem nos dirigiria a palavra, que o Espírito é quem falaria através de nós, e nós cremos na Tua mensagem, Senhor. Por isso, Senhor, que nós nessa noite, ao sairmos daqui, possamos estar cheios do Teu Espírito para pregar esse Evangelho. É o que nós te pedimos, Pai, pois nós cremos que o Senhor vive, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.